Bom dia, hoje é dia 14 de dezembro de 2021. Vamos ter a defesa de estágio do aluno Emanuel Daminelli Neto, que fez na área de bovinocultura de leite. Tem como banca a professora Eliette de Fátima Ferreira da Rosa. Também quero agradecer a presença da coordenação de extensão, representada pela Lidiane, a presença da professora Silvane e do professor Dave, do proprietário da fazenda Darós e supervisor de estágio Anderson Darós, e os demais presentes na defesa. Não sei se a professora Eliette quer fazer alguma consideração, professora? Então tá contigo, Emanuel. Vou desligar a câmera e o microfone, sabe? Certo. Feito, gente, velho. Feito, professor. Então, bom dia a todos. Eu sou Emanuel Daminelli Neto e vim apresentar minha defesa de estágio do curso técnico em agropecuária, no ramo da bovinocultura e de leite. Como orientador, tenho o professor Saulo Regis Sena de Almeida e a minha banca, a professora Eliette de Fátima Ferreira da Rosa. O estágio foi realizado na Fazenda Darós, no ramo da bovinocultura de leite, tendo o supervisor Anderson Damiani Darós. Identificação da empresa, como nome fantasia Fazenda Darós, localizada na Estrada Geral Pontão, Santa Rosa do Sul. Meu período de estágio foi dia 4 de 8 de 2021 a 11 de setembro de 2021. Duração de 180 horas. Bom, introdução à bovinocultura de leite. Em 1532, Martim Afonso de Souza trouxe as primeiras 32 cabeças de gado para o Brasil, mas somente 100 anos depois, a primeira vaca seria ordenhada e registrada documentalmente oficial no Brasil. O maior salto da bovinocultura de leite se detém nas últimas 2 décadas, tanto que, no dia 3 de agosto de 2019, o Brasil teve o seu recorde mundial em produção de leite. Em um sistema de 3 ordenhas, uma vaca holandesa produziu 127,570 kg de leite. Já para Santa Catarina, a bovinocultura de leite tem um grande fator importante. A maioria dos produtores está presente no oeste catarinense, mais de 77 produtores de Santa Catarina. E a bovinocultura de leite representa 7% do PIB de Santa Catarina. Histórico da empresa. Em 2010, começou a Fazenda Darós. A fazenda continha 10 animais, com o foco da retirada do leite para a produção de queijo e a venda dos terneiros que nasciam. Em 2014, os pais do Anderson foram para Rio Grande do Sul com o sonho da risicultura. No mesmo ano, Anderson Darós teve um convite da extensionista da Ipagre para a participação do curso, que o ganhador do primeiro lugar ganharia um prêmio em dinheiro. O Sr. Anderson se dedicou e conseguiu o primeiro lugar com um auxílio de R$10.000, investiu em pastagens, na água para os piquetes e no sombreamento. Em 2016, Anderson ganharia um novo auxílio do SC Rural no valor de R$20.000, onde investiria o dinheiro na sala de ordenha. No mesmo ano também começou a receber estagiários em sua fazenda. Em 2017, a escola começou a acompanhar a produção de leite na Fazenda Darós. Infraestrutura física da fazenda. Como primeiro temos a sala da espera, um conjunto de salas onde as vacas chegando do piquete entrariam na sala de espera. Era uma sala que antecederia a ordenha, onde todas as vacas ficariam esperando para a ordenha. É uma sala com aspersores no teto para controle da temperatura dos animais em dia muito com temperatura elevada. É uma sala toda de concreto para facilitar a limpeza e com uma leve inclinação em direção à esterqueira, para facilitar a lavagem da sala de espera. A sala de ordenha ficaria à frente da sala de espera, era o local onde realizaríamos a ordenha. Ela é do modelo espinha de peixe, no sistema 2x4, 2 corredores, onde
cada lado conteria 4 animais. Ao meio dos corredores teria o fosso, onde realizaríamos todas as tarefas dali de dentro, toda a ordenha. E ela era uma sala automatizada. A retirada do leite era feita por bombas de vácuos do modo automático. A sala do resfriador ficaria à frente da sala da ordenha. A sala do resfriador é onde conteria o resfriador da fazenda, que é um tanque de aço inox com capacidade para 1.100 litros. Ele era um lugar onde ficaria de fácil acesso para o leiteiro da cooperativa fazer a retirada do leite, e a questão dessa sala era uma das salas mais limpas da fazenda, pois aonde conteria o leite, o lucro da fazenda. Junto com a sala do resfriador ficaria a farmácia, onde conteria medicamentos importantes para a fazenda, de rápida ação. A farmácia servia para minimizar os custos e para rapidez na ação. Precisando do medicamento, ele estaria em mãos. A sala de ração ficaria à frente da sala do resfriador, era onde ficava a parte dos alimentos concentrados da fazenda, onde era formulado a ração. Em laranja, na imagem, a gente pode observar o misturador de ração da fazenda com capacidade de 500 quilos. Então, toda vez que a ração era feita na quantidade de 500 quilos. Como fórmula, tinha 350 quilos de milho para 150 de soja e 15 quilos de sal mineral. O galpão de alimentação. A sala de alimentação ficaria no meio do galpão, totalmente de concreto, tanto o piso como os coxos. Tinha um tamanho de 25 por 12, continha 54 canzis, dentre o meio deles uma passarela elevada. Na figura 1 podemos observar o trator com o mini mix ou a máquina de silagem passando e deixando a silagem no coxo dos animais. Isso foi feito para facilitar as tarefas da propriedade. Também na sala de alimentação continha água para quando os animais fossem liberados dos canzis ficassem à vontade para tomar água, que é um fator muito importante na produção do leite, e continha também aspersores nos canzis para conforto térmico dos animais. Piquete de pastagens. A fazenda dispunha de 8 hectares de pastagens com 91 piquetes delimitados. As novas construções e instalações. Eu, no meu período de estágio, acompanhei desde a primeira retirada da primeira telha do galpão antigo, a demolição dele e até a última telha colocada do galpão novo. Então, acompanhei todo o processo de transformação da fazenda. Raças criadas na propriedade. A raça holandesa, ela veio da província de Frisia da Holanda. Sua característica, alto teor de produção. Na fazenda, continham 2 vacas holandesas e 6 novilhas no meu período de estágio. A raça Jersey, que era o foco da produção da fazenda, ela veio da ilha de Jersey. A sua principal característica é uma raça manteigueira, a qualidade no leite e da gordura do leite. Na fazenda consistiam de 26 vacas, 5 novilhas e 10 terneiras. Atividades que desenvolvi na fazenda. Uma das mais importantes, a ordenha. Começaria todo dia às 6 horas da manhã. Era a realização da ordenha. Às 6 horas da manhã e às 5 horas da tarde. Sem adiantamento e nem atraso. As vacas eram encaminhadas para a sala de espera. Da sala de espera eram encaminhadas para a sala de ordenha, onde se fechariam os 2 corredores, com 4 animais cada um, totalizando 8. Começaríamos com a limpeza dos tetos, o uso do pré-dipping, uma solução desinfectante, onde ocorreria a desinfecção dos tetos, a limpeza dos tetos. Cada teto seria limpo individualmente, primeiro das 8 vacas. Em segundo, aconteceria a limpeza dos tetos com o uso de papel toalha.
individualmente, cada teto seria limpo com papel toalha, sem a repetição, para evitar a transmissão de doenças, como a principal, a mamite. Em segundo, era colocado as teteiras, em sequência de Z, da letra Z, dos tetos mais distantes para os mais próximos. Após o acontecimento da retirada do leite, a secagem do ubre da vaca, passaríamos o pós-dipping, que é uma solução densa, viscosa, que serviria para vedar o canal do teto da vaca, pois após a ordenha, o canal do teto da vaca ainda fica aberto durante cerca de 3 horas. Então, era uma solução para evitar a entrada de bactérias, de agentes que causariam mal à vaca, ao ubre da vaca, à produção da vaca. A questão do armazenamento do leite na fazenda. Toda a ordenha, o leite de toda hora da ordenha, era encaminhado para a sala do resfriador, para dentro do resfriador, após toda a ordenha. O resfriador manteria o leite numa temperatura de 2,5 a 3 graus Celsius. Após isso, com o sistema de resfriamento, o resfriador ligava e sempre manteria em constante 2,5 a 3 graus a temperatura. A lavagem do resfriador. Toda vez que o leiteiro retirava o leite de dentro do resfriador, era feita a lavagem, tanto por fora como por dentro, com o uso de água e sabão e água quente numa temperatura de 70 a 80 graus Celsius. Toda vez que o leiteiro também levava o leite, ele levava uma análise para ver se continha adição de água ou se o leite conteria resíduos de antibiótico. A cooperativa responsável pela fazenda de arroz de leite também coletava testes, o CCS, que era a contagem de células somáticas, que na figura podemos ver o potinho em vermelho, e o CPP, que era o potinho azul, que era referente às bactérias. Ao final do mês era feito a média, o CCS era aceito até 5.000 partículas. Acima disso, poderia ser descontado do leite. Então, na fazenda, a hora da ordenha, a higiene da ordenha, a limpeza da ordenha em geral, era seguida criteriosamente. A lavagem da sala de ordenha de equipamentos. A lavagem da sala de ordenha era feita todo dia após cada ordenha. A sala de espera era limpa com jato, a sala de ordenha também. Todo o chão limpo com jato para retirada de fezes que ali ficavam da urina. A ordenha era limpa todo dia, toda a ordenha, no caso, 2 vezes ao dia após o término. Era passado uma água fria dentro da tubulação para retirada dos resíduos de leite. Essa água era esgotada, era colocada novamente uma água quente numa temperatura de 70 a 80 graus Celsius com uma solução ácida para retirada da gordura e para a limpeza das bactérias. Essa água era esgotada novamente e ela ficaria num ciclo girando na ordenha, a água quente, durante no mínimo 10 minutos. Após esse ciclo, era colocado novamente uma água fria para a retirada dos resíduos ácidos. O controle leiteiro feito na fazenda. O controle leiteiro determinaria a quantidade do alimento concentrado que cada vaca receberia, no caso a ração. Cada vaca, durante um dia do mês, todas seriam ordenhadas, anotada a sua numeração e anotada individualmente a sua produção em cada ordenha. Na ordenha da manhã era anotado o nome da vaca, o número do seu brinco, a produção dela, à tarde a mesma coisa, e era feita uma média. Então, nessa média, para cada 3 litros de leite que essa vaca produziu de média, ela receberia 1 quilo de ração. Alimentação. O fornecimento da alimentação no coxo, a alimentação das vacas lactantes. A fazenda disponibilizava a silagem, o feno, como complemento de sal mineral, e a massa de mandioca quando disponível.
Na figura 1 podemos ver o mini mix, que é a famosa máquina de silagem, retirando a silagem na pilha de silagem com auxílio de rolos giratórios. Ela jogaria a silagem para dentro do seu armazenamento, que era adicionada a massa de mandioca, e o feno, com auxílio de rolos, ela iria misturar aquele alimento volumoso, e na sala de alimentação o trator passaria ao meio do galpão pelo elevado, disponibilizando a comida para os animais. A questão das pastagens. Na fazenda eram separados entre pastagem de inverno e pastagem de verão. Para pastagem de inverno, o azevém e a aveia em consórcio, e pastagem de verão, a braquiária angolinha. A adubação nitrogenada era feito a cada 60 dias, 30 dias, dependendo da exigência do pasto. E também poderia ser dito a fertirrigação, que era um trator que toda vez que a esterqueira enchia, ele vinha com uma bomba ligada no trator, sugava aquele líquido que ficava na esterqueira e passava nos piquetes, aspersando aquela água, aquela compostagem que ficaria dentro da esterqueira. O piqueteamento. Na fazenda, a pastagem era inteiramente cercada com cercas elétricas para delimitação e contenção dos animais. O piqueteamento era feito na forma de rodízio. Os animais ficavam à noite em um piquete e, quando iriam para a ordenha, voltavam posteriormente, iriam para outro piquete. Não repetiriam o mesmo até completar o ciclo de todos os piquetes. Isso também servia para conter o ciclo parasitário dos animais, que a fezes dos animais poderia deixar os ovos dos vermes que continham nos animais, e com a quebra do ciclo parasitário, a questão de vermes na fazenda da Rosa era muito controlada, era muito baixa. Também continha sombra nos piquetes e água à vontade durante o dia inteiro para todos os animais. Manejo no pré-parto. As vacas secas. As vacas secas eram as vacas que estavam em lactação, produzindo leite, só que entravam no terço final da gestação. 60 dias antes da aparição da vaca, ela era seca. Era parado com a retirada de leite, era aplicado 2 bisnagas que iriam auxiliar a secagem da vaca, cada teto individualmente, por via intramamária. A secagem era feita para a vaca ter o seu descanso e para se preparar para uma nova aparição, para uma nova lactação, e para conseguir produzir um colostro de alta qualidade para a sua cria. As vacas no pré-parto. As vacas no pré-parto seriam as mesmas vacas secas, só que entrariam nos 25 dias antes da sua aparição. 25 dias antes da aparição, elas iriam para o lote de pré-parto, eram encaminhadas para um pasto de baixa qualidade para evitar a hipocalcemia pós-parto, e eram complementadas com uma ração específica, uma dieta para vacas pré-parto. As vacas eram encaminhadas 25 dias antes pela questão de que elas precisariam comer 21 dias de ração. Se comessem a mais, não tinha problema. Mas como não se sabe exatamente o dia que uma vaca vai parir, ela tem uma taxa de variação muito grande, então era colocada 25 dias antes da sua aparição por medidas de segurança, para ter a certeza que ela comeria os 21 dias de ração pré-parto. Aparição. Quando a vaca demonstrava sinais de aparição ou estava no dia previsto para sua aparição, era feito o acompanhamento da vaca. Em turnos de 3 a 5 horas a gente revezava, ia fazer a vistoria da vaca para ver se estava tudo bem com ela, se estava tudo certo. Após a aparição, a cria da vaca, o terneiro, era deixado em contato com ela durante a manhã ou durante a tarde até a próxima ordenha.
a vaca ficaria à vontade para comer a placenta e para lamber a cria, que o ato de lamber a cria está associado com a massagem cardíaca, a massagem respiratória. Ajuda a cria a se desenvolver nos primeiros momentos da vida dela. Para a vaca, em primeiro após o parto, era ofertado o Reviva, que é um suplemento vitamínico que traria de volta os nutrientes que a vaca perdeu na gestação, e logo em seguida seria feita a separação da vaca e da terneira. A terneira seria levada para o seu piquete, para o lote de terneiras. A separação era feita para não conter laços afetivos entre a vaca e a cria, pois na hora da ordenha, se houvesse esse laço afetivo, a vaca não desceria o seu leite, não deixaria o leite ser tirado se a cria não tivesse ao pé, se a cria da vaca não tivesse junto com ela. O leite não era aproveitado dessa vaca nas 4 seguintes ordenhas, pois era o colostro, era direcionado diretamente para a terneira. Agora a terneira, no lote de terneiras, o primeiro passo a ser feito era a desinfecção do cordão umbilical. Com uma solução de 3% de iodo, era mergulhado o cordão umbilical da terneira nessa solução, servia para a vedação do cordão umbilical como sendo uma porta de entrada para bactérias e outras enfermidades que poderiam vir a fazer mal à terneira, e também é um repelente contra moscas, a solução de iodo, que seria a miase, um dos principais problemas que a não desinfecção do cordão umbilical poderia causar. A alimentação das terneiras, o aleitamento das terneiras, quando elas eram separadas das vacas. Elas eram encaminhadas para o lote de terneiras, onde ficariam em sua casinha, em seu piquete, cada uma separadamente. Era disponibilizado 2 litros de leite 2 vezes ao dia por terneira, em baldes alimentadores que, além de tudo, imitariam o teto da vaca. Isso servia para que a terneira tivesse um maior desenvolvimento na sua fase inicial. Desde da chegada da terneira, o lote de terneira, era apresentado o leite, a ração e o feno. E também as terneiras teriam era disponibilizado o pasto à vontade nos piquetes de cada terneira. Também tinham os comedouros e os bebedouros automáticos de água à vontade o dia inteiro. As casinhas das terneiras, onde eram dispostas para elas dormirem à noite ou escaparem da chuva, era uma casinha de cerca de tamanho de 1 por 1. Era uma casinha com o chão dela, o local onde a terneira possivelmente iria dormir, era totalmente seco. Quando se percebia que o chão estava molhado ou tinha fezes, era limpo a casinha e retirado o chão dela e colocado uma nova camada ou de feno ou de casca de arroz. Na fazenda, no meu período de estágio, aconteceu um problema com a diarreia no primeiro lote de novilhas que saiu. Devido à instalação dos bebedouros, toda vez que a gente fazia a limpeza dos bebedouros e dos comedouros, a água era deixada cair no chão, assim fazendo poças de lama, onde as terneiras teriam contato com essa lama, e possivelmente dali tivemos o problema com a diarreia. Então, quando isso foi percebido, foi adaptado um cano embaixo de todos os bebedouros, para quando a água seria esgotada na limpeza, ela não ficar mais ali no potreiro, e foi colocado também casca de arroz debaixo de toda a cerca, que era onde ficavam os bebedouros, para não ter mais umidade, nem da água da limpeza e nem de água de chuva. A parte dessas terneiras aconteceria nos 75 dias de vida. 75 dias de vida da terneira, o leite seria cortado e ela ficaria apenas com a disponibilização da ração e do feno e da pastagem em seu piquete da água.
O lote das terneiras, após os 75 dias de vida, seriam encaminhados para o lote das novilhas, aonde seria um pouco mais diferente. A alimentação seria somente agora o pasto à vontade e disponibilizado o fenil para o lote das novilhas e também sal mineral. Um dos processos que aconteceria no lote das novilhas era o primeiro, o amochamento. As terneiras seriam sedadas, visando sempre o bem-estar animal. Com o auxílio de um ferro quente, seria circulado a área do chifre do animal até queimar o chifre. Assim, o chifre não cresceria mais. Era visado para não ter problema entre os animais e entre quem lida. O gado ficaria murcho, por isso o murchamento. A brincagem também seria feita: brinco amarelo, orelha direita, brinco verde, orelha esquerda. Seria feito o brinco mais centralizado o possível na orelha do animal, desviando sempre das 3 nervuras principais que teriam na orelha. A inseminação das novilhas, elas ficariam no lote de novilhas até serem inseminadas. Com a inseminação das novilhas era feito por peso. Raça Jersey seria 250 quilos, a cruza de Jersey com holandês seria no 300 quilos e a raça holandesa seria inseminada em 350 quilos. Agora, manejo reprodutivo. A inseminação e manejo reprodutivo das vacas adultas já. Começaria com a identificação do cio. A campo seria, nos piquetes, no caso, seria identificado o cio com a monta de uma vaca em cima da outra. Quase em todas as vezes, a vaca que aceitaria a monta seria a que estava em cio. Posteriormente, seria feito a inseminação com um processo de descongelamento do sêmen numa temperatura de 36 a 37 graus Celsius. Seria limpado todas as fezes do reto do animal e o profissional faria o procedimento, apalpando para ver onde a cervix se encontraria e levando o sêmen até a cervix. O diagnóstico de gestação geralmente acontecia em 40 dias depois, 60 dias depois da inseminação. Eu tive a oportunidade de realizar um exame de diagnóstico de gestação, que seria o ultrassom. Na primeira imagem, eu estou fazendo o diagnóstico da gestação, acompanhado do médico veterinário que acompanhava a fazenda. O manejo sanitário. A vacinação. A vacinação era feita periodicamente a cada 6 meses. Era usado a vacina com o nome comercial de Fertiguard. As principais doenças que essa vacina iria combater era a IBR, a BVD, a PI3 e a BRSV. Cada agulha, em qualquer caso, que se usaria a agulha na fazenda, era usado uma vez somente por animal e individualmente descartado, para evitar a transmissão de doenças, como a principal, a brucelose e a neospera canina. Como manejo sanitário ainda, tivemos 2 problemas na fazenda, no meu período de estágio, com mastite. Ela é classificada em três níveis: a clínica, a subclínica e a crônica. Na vaca de nome Cássia, no começo do meu estágio, tivemos a mamite nela, uma mamite clínica que, com o uso de antibióticos, foi conseguido reverter a situação e a cura da vaca. Já mais para o final do meu estágio, tivemos um problema com a vaca Lana. Foram 3 dias de tratamento intensivo nessa vaca. Ela teve um caso de mamite crônica de difícil cura, mas foi conseguido a reversão do caso também, por meio de administração de soros, de antibióticos. Quando acontece a mastite, é aplicado antibióticos em casos graves, no caso da clínica e
da subclínica e da crônica, e o leite desses animais não é aproveitado até o período de carência de cada antibiótico. O leite é descartado. Na imagem ao lado podemos ver a mamite da vaca Cássia. O leite ele empedra no leite, um quarto mamário ele incha, a vaca não deixa a identificação da mamite pode ser feita a olho nu, como está na imagem. O leite não desce, ele fica empedrado, ou pela observação do quarto mamário inchado, ou do úbere inchado. Na mamite subclínica, somente com um teste de raquete para a identificação da mamite, e na crônica já é um caso muito mais avançado. Controle parasitário na fazenda. O vermífugo de via oral, administrado por via oral, era realizado a pesagem dos animais para saber a dose, por meio de uma fita especial para a pesagem dos animais, era medido a área torácica do corpo do animal e assim era feito a dose. Carrapatos e ebernes, como ectoparasitas, foram poucos casos na fazenda, e quando isso acontecia que, ao ponto de interferir na produção, eram aplicados medicamentos no couro do animal que serviriam como repelente para esses parasitas. O plantio no milho na fazenda a fazenda disponibilizava de 10 hectares para a produção do milho inteiramente para silagem, 10 hectares de milho para silagem. Acompanhei desde o plantio a segunda aplicação de inseticida para cigarrinha, acompanhei também a adubação nitrogenada 2 vezes, e a questão da sanidade no milho, controle com herbicidas e com fungicidas também. E, por fim, abro a apresentação para as dúvidas. Muito obrigado, Emanuel. Parabéns pela excelente apresentação. Como é bom começar o dia com uma apresentação excelente. Meus parabéns mesmo. Já passamos de imediato para a professora Eliette fazer as suas considerações. Está com a senhora, professora. Bom dia a todos. Inicialmente, eu gostaria de agradecer ao convite para participar da banca do Emanuel. Reforço o que o professor Saulo já disse, né? Foi uma apresentação muito boa, slides muito bem construídos. A gente observa que, com certeza, houve todo um trabalho, né? Desde o início, desde a realização de estágio, com dedicação, que se refletiu também na escrita do relatório e agora finalizando com a apresentação, tá? A gente conseguiu observar, tanto no relatório quanto na sua apresentação, que você foi além, né, Emanuel? Que você buscou esclarecer vários pontos, que com certeza você leu muito, você questionou, né? Então, mais uma vez, parabéns. E, claro, também, né, com o auxílio do teu orientador. É uma construção e é um trabalho em equipe, né? Com o auxílio do teu supervisor também. Eu saliento que todas as minhas colocações e dúvidas também são no sentido de sanar essas dúvidas que eu tenho e também e as considerações que eu fiz ao longo do seu relatório, no sentido de melhorar ainda mais um trabalho que já está bom, né? E aí você conversa com o seu orientador e vê, né, se elas são pertinentes ou não, tá bom? Bom, Emanuel, com relação ao teu relatório, vou pegar aqui as minhas anotações. Eu fiz algumas ao longo do texto e eu saliento que eu não vou ficar comentando a respeito delas. Depois você vê, analisa. Vou salientar algumas que são mais importantes, a meu ver, tá? Um dos principais pontos, assim, que eu julgo que merece, assim, um pouquinho mais de atenção, Emanuel, é com relação ao teu relatório. Ao seu resumo. Quando você fala ali, por exemplo, que o objetivo foi
descrever o conhecimento no ramo da bovinocultura de leite em geral. Você concorda comigo que é muito amplo isso? De repente, direcionar um pouquinho mais, né? Deixar um pouco mais, como o próprio nome está dizendo, objetivo, porque o conhecimento no ramo da bovinocultura é muito amplo, né? Então, acompanhar o manejo realizado em bovinos na fazenda da Arosa, certo? E aí você conversa com o Saulo, tá? Muito bem. Agora, as minhas dúvidas, elas são, assim, mais no sentido... São dúvidas técnicas, né? Ou, então, que aconteceu ao longo do dia a dia, né? Você fala ali ao longo do teu relatório que a principal característica da raça holandesa... Fala as principais características da raça holandesa e da raça Jersey, né? E direciona principalmente com relação à produção de leite. Mas em relação a outras características, como a gente pode diferenciar? O que uma diferencia em relação à outra, Emanuel? A questão do gado Jersey, ele ser mais rústico que o gado holandês. E a principal, a produção de leite. O gado, no caso, o gado holandês tem um nível de produção muito maior que o gado Jersey, mas o gado Jersey também tem o fator da gordura do leite, que é uma raça manteigueira, uma das principais características também. Quando você se refere a ser mais rústica, você diz que tem mais resistência fitossanitária, por exemplo? Resistência a endo- e ectoparasitas, a doenças e a adaptação ao clima da nossa região. Uhum. Uma curiosidade, eu vi que a quantidade de vacas, né, holandesas é bem menor. Por quê? Porque não... É uma dúvida, né? Por que não só Jersey ou só holandesa? Escolha da fazenda, do produtor, pelo gado Jersey ser um gado de... A questão da rusticidade dele, a diminuição de custo com tratamento para parasitas e uma escolha do produtor, principalmente. Certo. Emanuel, uma das dúvidas que eu tinha observado e que eu fiquei que até anotei no seu relatório e que depois você salientou, você esclareceu ao longo da tua apresentação, é com relação à contagem das células somáticas e a contagem das placas, padrão de placas, né? Ao longo do seu relatório, você não cita os valores de referência, e é importante citar, né? E aí você colocou na sua apresentação, por exemplo, que acima de 500 ou entre 500 é um indicativo de mastite, né? Isso. Então, deixar isso claro no seu relatório, né? Para que o leitor ele consiga ter esses valores de referência, tá bom? Em outro momento, você fala que o produtor ele utilizava para cada 3 litros de leite 1 quilo de concentrado, né? No que ele se baseava e qual que era a média de produção do rebanho ou por vaca, né? Esse quantitativo, só para a gente ter uma ideia de comparação com relação a outros produtores, por exemplo. Essa questão da disponibilização da ração era feita pelo controle leiteiro. Foi explicado que em um dia do mês, ou quinzenalmente, ou semanalmente, independente da escolha do produtor, seria feito um dia especial para ordenha. Era o dia que teria mais cuidados na ordenha, a ordenha seria feita em silêncio para os animais expressarem a sua máxima produção. Seria feito a média da produção do dia individualmente de cada animal, dessa média, a cada 3 litros produzidos, 1 quilo de ração o animal receberia, de alimento concentrado. A média do rebanho ficava entre
24 litros, 25 litros por animal. A gente consegue observar pelos valores e até mesmo pela leitura do relatório que se trata, por exemplo, de uma propriedade referência aqui na região, né? A gente conseguiu observar isso ao longo da escrita do seu relatório. Emanuel, em todas as vacas que foram secas, eles utilizavam antibióticos? A questão de antibióticos são para auxiliar a secagem da vaca, pois são vacas de alta produção. No caso, teria um alto volume de leite no ubre dela, isso poderia acometer problemas à vaca, poderia trazer altos índices de mamite. Eram medicamentos que auxiliariam a secagem da vaca. No caso, a vaca seria seca, induziria a vaca para a produção de leite, o leite que ficaria no ubre da vaca, o próprio corpo do animal reabsorveria o leite que ficaria no ubre do animal. Certo. E o que era feito com o leite das vacas que foram tratadas de mastite? Era descartado e direcionado à criação das terneiras. Era oferecido para a produção das terneiras. Ok. Deixa eu ver outra pergunta aqui. Que ao longo da leitura eu voltava, fazia outros questionamentos. A massa de mandioca ela pode ser uma alternativa, né? Principalmente Isso. aqui para a região, né? Que é uma produtora de mandioca. O que ela se diferencia, por exemplo, em relação ao milho, né? Quais as vantagens ou desvantagens? Claro, não pensando numa substituição, mas numa complementação. Quais são as características nutricionais? Seria uma alta fonte de amido, como uma segunda opção, como uma complementação. A questão de custo-benefício, a disponibilização da massa do engenho, no caso, que disponibilizava a massa, era perto da fazenda, então o transporte, o frete, a questão de adquirir aquele material, a questão, se fosse pensar em comprar silagem, se tornaria mais barato. Aqui na região, realmente, né? Emanuel, eu fiquei com uma dúvida aqui, e aí eu fui procurar ver do que se tratava, né? Você fala o seguinte, ó, no caso da vaca lana, né, ela foi diagnosticada com mastite. E aí, vocês aplicaram soro CM22. E eu não sabia o que era o soro CM22. Mas ele não é indicado para hipocalcemia? Foi antes de detectar, o caso da lana foi assim, em um dia eu fui buscar o lote das vacas no pasto e ela não levantou, ela estava deitada, então ela não conseguiu levantar do lugar, nem com ajuda, nem com incentivo. Então, de primeira, todos os sintomas estavam da hipocalcemia na vaca, no caso, uma descalcificação. Mas aí, com a aplicação do soro, pode ter sido um início de hipocalcemia, só que aí a vaca conseguiu se levantar, ir até a ordenha, e quando aconteceu a ordenha, foi identificado a mamite, no caso, na vaca. O soro pode ter ajudado, hipocalcemia pode ter vindo junto com a mamite, pode ter sido um fator derivado também. Não, é porque eu fiquei com dúvida, porque você colocou que foi aplicado esse soro para cetose no relatório. Professora, acho que está cortando a...
Não, eu fiquei com dúvida, Emanuel, porque no relatório você colocou que foi aplicado este soro para cetose. E ele é indicado para hipocalcemia, certo? Sim, sim. Então foi um equívoco. Ok. Você também foi muito amplo o seu estágio, né? Você acompanhou desde todos os manejos relacionados aos bovinos, até produção de pastagem, controle de insetos na cultura do milho, muito legal. Com certeza deve ter sido muito rico, né? Voltando para a questão das pastagens agora. Você cita em vários momentos que foi utilizado o cooperene, né? O que o cooperene se diferencia, por exemplo, de uma ureia convencional? A cooperene, a formulação dela, ela tem um composto que ela vai ser liberada somente quando tem a presença da umidade no solo. A ureia branca normal disponibilizada no mercado, a partir da aplicação dela no solo, tendo ou não a presença de umidade, ela vai começar a agir no solo, podendo queimar a planta ou ser perdida pelo meio, por meio de lixiviação e dentre outros fatores. E a ureia cooperene, ela vai ser liberada, ela vai manter sua forma no solo sem causar danos à planta, até haver a presença da umidade no solo. Na verdade, o que vai acontecer é que ela vai sendo liberada de uma forma mais gradual, né? E as perdas por volatilização, lixiviação, elas são menores. Ela tem dois compostos, né? O NBPT e a dicianodiamida. Tudo isso retarda o fornecimento da ureia. Então, você consegue ter uma liberação mais gradual e, com isso, o produtor consegue, porque a ureia, por exemplo, convencional, você vai ter que aplicar lá numa condição de alta umidade, né? E essa não, te permite essa flexibilidade aí no manejo. Você fala também da adubação ali das pastagens, como que, e cita as quantidades, né? Como que era determinada essa adubação, a quantidade que ia ser aplicada? Era observado a pastagem, a necessidade do pasto em períodos de inverno, de baixa produção de pasto. Os animais demandam um consumo de alta quantidade do material volumoso que as pastagens iriam fornecer. Então, em épocas de inverno, geralmente a ureia é disponibilizada no pasto numa maior quantidade, de 3 a 4 sacas por hectare, no caso. E também observa a questão do solo. Áreas com uma terra mais forte, com um desenvolvimento da pastagem mais forte, era diminuído a ureia, pois a pouca disponibilização já traria resultado. E no verão, de acordo com a demanda dos animais também, a questão da pastagem da braquiária seria colocado a cada 2 meses, a cada 30 dias, depende da demanda dos animais também. Ok. Voltando ainda a uma questão que eu acabei deixando para trás, com relação à prática do amochamento. Ali, vocês trabalhavam, então, com o método do ferro quente, né? E também pode ser realizado, você cita, né? Que também pode ser realizada a cauterização química. Em um dos momentos do relatório, você fala, né, que foi anestesiado, enfim. Mas é apenas uma dúvida. Por que não se optava, por exemplo, por uma cauterização química? A cauterização química, ela é feita quando o animal ainda está na fase de terneira, no lote de terneira. Ela é uma pomada ácida que é aplicada em pouquíssima quantidade, só que ela vai ficar agindo por dias ali. Ela vai ficar queimando a cabeça da terneira por cerca de uma semana, 15 dias. Então, é um método
que foi observado muito mais doloroso para o animal. Certo. E o que é liberado, Emanuel, quando o animal assim ele está num estresse muito elevado e que aí eles determinaram, por exemplo, para determinar a intensidade de dor nos animais? O que é liberado? E aí eles determinaram, por exemplo, que a cauterização química vai gerar mais dor ao longo do tempo. A debilitação do animal, uma terneira sempre vai ficar deitada, vai ficar coçando a cabeça, tentando tirar a pomada, no caso. E na questão da sedação, da cauterização com ferro quente, no mesmo dia a terneira não vai ter sinais nenhum de dor, ela vai baixar a cabeça, vai pastar normal, vai interagir com o meio normalmente. Uma cauterização química debilita o animal emagrece, pode parar de comer por causa da dor que está sentindo também. Os estudos eles mostram uma elevação, né, no nível do cortisol, que é um hormônio do estresse. E aí eu estava lendo que eles determinaram que quando se aplica a cauterização química, fica por mais até de 6 horas, né, agindo o cortisol. Uma das coisas muito legais, assim, que eu observei ao longo do relatório é a preocupação com o bem-estar animal, né? Em todos os manejos, isso é levado em consideração. Você também deixa isso claro ao longo do teu relatório. Muito legal tudo isso. Emanuel, para a gente finalizar, antes de eu citar algumas questõezinhas ainda com relação ao teu relatório, deixa eu dar mais uma olhadinha aqui. Se hoje você fosse contratado pela fazenda, você deixa muito claro, né? Quais são os pontos positivos, deixa claro que se trata de uma propriedade padrão. Mas se hoje você fosse contratado pela fazenda, quais seriam as principais modificações que você iria sugerir para melhorar ainda mais? No caso, um projeto seria uma fértil irrigação e uma irrigação de pastagens. E a disponibilização de sombreamento em todos os piquetes, de modo que não afetasse o desenvolvimento do pasto. Ok. Emanuel, ao longo do teu relatório, a primeira vez que você cita, que você fala do manejo sanitário, você fala ali da vacina Fertiguard, né? E para quem não é da área, quando você coloca somente as siglas, é um pouquinho mais complicado. Então, coloca por extenso no início. Depois você pode trabalhar com as siglas, tá? Porque fica mais fácil da gente saber de que doença você está se referindo, tá? Deixa eu dar mais uma olhadinha aqui no seu relatório. Muito bem. E para finalizar, eu observei que você utilizou algumas referências, né? Você leu alguns materiais, enfim. Só que estes materiais você acabou não citando ao longo do seu relatório. Então, a gente não sabe em que pontos essas referências elas foram utilizadas. Então, colocar estas citações ao longo do texto, certo? Muito bem, Emanuel. O seu relatório está muito bem escrito. A gente consegue observar que, com certeza, deve ter sido um trabalho intenso entre você e seu orientador. Como você pode ver, as questões eram relacionadas a dúvidas em relação ao manejo. É muito bom você participar de uma banca em que você não fica se atendo a questões relacionadas ao relatório, mas você consegue fazer uma discussão. Parabéns pelo teu trabalho, pela tua dedicação, e mais uma vez, muito obrigada
por me propiciar participar desse momento importante na tua formação. Obrigado, professora Eliette. Com certeza nós vamos seguir as suas recomendações, né, Manuel? Sim, senhor. Agradeço mesmo. É extremamente importante ter uma outra visão, que às vezes para nós da área é o óbvio, só que não é o óbvio para os demais de outras áreas, né, que a gente coloca e passa em branco. Mas muito boas essas considerações. Eu não sei se abro para a professora Silvane e o professor Dave, se querem fazer alguma consideração. Só desligar aqui. Aqui, condução 2. Agora, parabéns, Emanuel. Parabéns, Saulo. Com certeza esse trabalho aí é resultado, né, do esforço do orientando, do orientador, com a parceria aí do supervisor, né? Eu me ofereci para ler esse texto, mas não chegou às minhas mãos. Eu acho que o medo de, a minha tia pode corrigir, aí pode, né? Enfim, mas quero ler depois. O Emanuel é um menino muito esforçado, sem dúvida, né? E escolheu o orientador certo, com certeza, né? Ele é um menino que já tem um pouco de conhecimento aí, né, na questão de gado. Já é quase um empreendedor, né? Que já aí tem a criação das ovelhas, enfim, e eu acho que o Instituto fez um bem enorme assim para ele. Foi um dinheiro público, acredito que muito bem investido, porque desde que chegou ele, né, fez jus àquilo que estava recebendo. Então, Saulo, agora, como a minha irmã não está presente aqui, né, mas está aí assistindo, te agradeço, né, por toda a atenção que deu a esse menino, pela excelente condução, né. Teve uma banca aí também que Eliette é sempre muito atenciosa, enfim, com um olhar bem técnico, né. Então, estão todos de parabéns aí. Que bom poder assistir a essa apresentação. Obrigado, professora. Não sei se o professor Dave... Não. Coordenação de extensão, em nome da Lidiane. Lidiane, tu quer fazer alguma consideração? Professor, só parabenizar a apresentação do Emanuel. Obrigado, Lid. Eu também, senhor Paulo. Anderson. Fala, professor Dave. Só parabenizar a apresentação, parabenizar o orientador, a professora que fez parte da banca, que isso aí engrandece muito os nossos estudantes, né? E o Manu falou com propriedade aí, falou bem seguro, realmente se observa assim que foi um estágio muito bem aproveitado, muito bem orientado. Parabéns aí, sucesso. Obrigado, professor. O senhor Anderson da Luz, não sei se quer fazer alguma consideração. Bom dia a todos. Parabéns, Emanuel, pela defesa. Gostei muito. Quero agradecer por ter vindo fazer o estágio aqui em casa, me ajudou bastante. E boa sorte na nova etapa da tua vida. É isso. Também eu abro, geralmente a gente abre para o público, se alguém quer fazer alguma consideração sobre a apresentação do Emanuel, né? Parabéns novamente, Emanuel. Nós, como professores, sentimos um orgulho, assim, extremo quando chega um aluno no final do curso, né, todos os nossos alunos, e com esse conhecimento. Fico muito feliz, um pouco triste por não ter dado aula presencial, né, por ter conhecido vocês presencialmente e no olho a olho, mas excelente apresentação. O pessoal do chat está te dando os parabéns, né, Emanuel? E se tu quer fazer os agradecimentos, considerações finais, deixo contigo agora. Não sei se tu quer voltar ali na apresentação. Pode ser, professor.
Agradecimentos, né, principalmente ao senhor Anderson Darose e à sua família que me recebeu na sua fazenda, dentro da sua casa, durante mais de 40 dias, convivendo com a gente ali. Nunca tínhamos tido contato próximo, então, além de ser uma experiência de estágio, de vasto conhecimento, foi uma experiência para a vida, questão de aprendizagem que vou levar assim para a vida inteira, uma questão de orientador e de estagiário que passou disso, foi para uma grande amizade. Aos pais do Anderson, uma família incrível que tiveram eu como um filho, cuidando todo dia. Acabei ficando doente no meio do estágio, ele sempre cuidando, sempre dando atenção. Ao professor Saulo, por ter me aceito como orientando, a ajuda pelo relatório, a questão de conseguir apresentar, porque para a internet eu não consigo. O professor auxiliou muito nessa questão. A professora Eliette até me aceito como banca, também muito grande, importante presença. E a todos que estão presentes, muito obrigado por estarem aqui. Obrigado, Emanuel, né? E que esse seja o teu primeiro obstáculo na vida acadêmica, né, índio velho? Tem que continuar estudando, né? Se aperfeiçoando, já que tem a propriedade, né? E aí tu percebe que quanto mais a gente aprende, tu vê que nós sabemos muito pouco, né? Tem muito a aprender. Não sei se a professora Eliette tem mais alguma consideração para nós encerrarmos. Não, gente, só agradecer. Obrigada. Então, feito, índio velho. Vou encerrar a gravação, depois nós continuamos